Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, agradecendo ao Senhor pela semana que Ele nos deu, pela semana que passou, que foi por Ele guardado as nossas vidas, e Ele nos abençoou e nos protegeu. E que a semana que hoje se inicia seja também abençoada, que nós possamos estar debaixo da sua graça, da sua paz, das suas bênçãos e das suas misericórdias. O tema do estudo desta manhã é: o grande desafio da igreja é retornar ao Evangelho. O texto básico está em 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. A Bíblia em que estamos meditando é a minha preferida, Almeida Corrigida Fiel, que assim nos fala. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Acabamos de ler que no reino de Deus existem coisas inescrutáveis, que são muito difíceis de serem alcançadas por nós, porque ainda não subiram aos corações, porque são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e que só podem ser reveladas pelo Espírito, porque o Espírito é o único que consegue penetrar até as profundezas de Deus. Assim é que, sem uma revelação direta da parte do Espírito Santo, os mistérios de Deus não poderiam ser conhecidos. Então vemos que seria impossível conhecer esses mistérios se a nós não for revelado. O Evangelho é uma realidade espiritual e sobrenatural, porque se refere à formação e crescimento de uma nova criatura que é gerada em cada cristão pelo poder do Espírito Santo. Isso foi o que a palavra acabou de nos revelar. Essa revelação da vida espiritual são mistérios de Deus e que recebemos pelo Evangelho de um novo nascimento. E quem recebe essa revelação é só o povo que busca conhecer a palavra de Deus. E é por isso que esse mistério não é perceptível aos sentidos naturais, como, por exemplo, os da visão e da audição humana. Por isso, os olhos não veem e os ouvidos não podem ouvir. Não vai aqui uma crítica, pois muitos que participam desse estudo poderá não entender que é um mistério que nem todo cristão já tenha entendido. Todos sabemos que a fé é gerada por se ouvir a pregação da palavra que está contida no Evangelho. Isso a palavra diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Mas o que a palavra diz, que vem do ouvir a palavra, é a fé, e não os mistérios contidos no Evangelho. E a revelação desse mistério não estão implícitos na palavra de que será revelado no simples ato de se ouvir ou ler a palavra de Deus, uma vez que é um dom espiritual e sobrenatural que recebemos do alto. É privilégio de alguns? Não. Tanto que o Espírito está revelando nessa manhã que ao cristão cabe viver o Evangelho. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Muitos dizem que vivam o Evangelho. Não, é que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 14. Mas viver desse Evangelho é um mistério que está na pessoa de Jesus,
e na sua relação com Ele, na nossa relação com Ele. Mas como estreitarmos nossa relação com Jesus? Isso fazemos de 3 formas: tendo conhecimento do Evangelho, pela adoração e adoração, e termos um novo nascimento. E a palavra nos ensina de como deve ser essa nova vida com Cristo. O que a palavra nos diz de quando temos um real relacionamento com Jesus e quando é que nascemos de novo. Vejam bem, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, verso 27 a 30. Mas que coisas são essas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram? Do que será que João está nos falando? O primeiro mistério está em sermos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Mas somos merecedores de recebermos essas bênçãos e de recebermos do Espírito Santo essa revelação? Não, mas recebemos por suas misericórdias. E para fazer essa revelação, vou ter que utilizar o remédio que Paulo usou, que foi a oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, verso 17. Só assim é que iremos entender o que o Espírito tem para nos revelar. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, verso 18 e 19. Só irá entender esse mistério aquele que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 13. Há um mistério que não entendemos, é aquele de como éramos antes de conhecer Jesus e da transformação que aconteceu em nós depois que o conhecemos. Até o dia de nossa conversão, sabíamos que havia um Deus, mas não sabíamos do que será capaz de fazer, do que ele seria capaz de fazer, pois não o conhecíamos. Não sabíamos que poderíamos ter com ele uma relação de intimidade e de cumplicidade. Sabíamos que teríamos vida eterna por meio de Jesus. Conhecíamos as barreiras de inimizade entre ele e nós. Tínhamos consciência de que somos herdeiros do Pai Celestial, herdeiros das promessas de salvação. Sabíamos que também somos o Israel de Deus. Sabíamos que somos edificados para sermos moradores, morada de Deus e templo do Espírito Santo. Certamente que não, pois isso faz parte dos mistérios do Evangelho que muitos cristãos não conheceram e por isso dele se afastaram. Mas aqueles que perseveraram na fé foi por ter recebido a revelação de que o Evangelho de Jesus, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, é revelado à sua igreja. No capítulo 3 de Efésios, vamos encontrar o mestre Paulo nos fazendo uma grande revelação do mistério de Deus.
Vemos em Efésios 3, verso 6, em que Paulo revela ser prisioneiro desse mistério. Vejamos o que disse Paulo: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Quem me ouve pode estar se perguntando: que mistério podemos ver nesse verso? Simples. O que ele está dizendo é que o Espírito está revelando é que só por meio do conhecimento do verdadeiro e genuíno Evangelho é que nós, gentios e os judeus, podemos formar um só corpo com Cristo. Talvez este seja um dos maiores mistérios dos evangelhos, pois o corpo de Cristo se une ao corpo da igreja, que somos nós, o seu povo, pois a palavra que acabamos de ler em Efésios 3:6 nos diz que somos participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Encontramos aqui mais um mistério, pois o corpo físico de Paulo estava preso pelos governantes de Roma, mas o que ele disse foi que, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Efésios 3, verso 1 e 2. Mais um mistério que foi revelado a Paulo e que não temos que ver a nossa vida pela ótica humana. Essa quem vê é o mundo, mas pela ótica do sobrenatural. Em nós não prevalece a soberania do mundo, mas a soberania de Deus. Ele estava preso por nossa causa, porque reconheceu ter havido um mistério entre Deus e os gentios. Mas que mistério seria esse? Foi a reconciliação feita por Jesus, que com ele, judeus e gentios, formavam um só corpo diante de Deus. Veja a palavra. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Os olhos naturais jamais irá contemplar esse corpo, pois esse é o sobrenatural. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, verso 5. Como vimos no texto básico, olhos não viram e ouvidos não ouviram. Só o povo de Deus tem a visão desse mistério, e só o povo de Deus é que poderá entender a grandeza desse mistério, que é ter o seu corpo unido ao corpo de Cristo. Há outro mistério que nem mesmo muitos cristãos conseguem entender. É de como, sendo um só corpo em Cristo, somos diferentes, até mesmo no corpo da igreja, pois todos nós temos um mesmo Deus e Senhor. Somos um só corpo em Cristo. Fomos batizados e bebemos de um mesmo Espírito, mas mesmo no mundo espiritual, o Senhor nos proveu do livre-arbítrio. Veja, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, versos 6 e 7. Os dons espirituais são repartidos a cada um de forma individual. A Paulo foi manifestado o mistério. Vejamos o que ele diz. E como por revelação me foi manifestado o mistério. Efésios 3, verso 3. O mistério foi mostrado na palavra, mas é coisa de difícil compreensão. Pode ser que todos aqui já tenham compreendido quais são esses mistérios, porque Paulo assim disse. Assim
Quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apostólicos e profetas de Deus. Efésios 3, verso 4, 5. Assim pode ser que estejamos estudando o que já é conhecido de todos, pois esse mistério quer dizer que é por meio de Jesus que somos todos irmãos, pois Deus, por meio de Cristo, havia feito com que todos os povos do mundo, não importando sua raça, se pobre ou rico, não importando a sua cor ou etnia, no momento em que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, tem um novo nascimento e todos são unidos num só corpo. O Senhor deu a Paulo esse grande privilégio, mas também foi uma grande responsabilidade, porque Deus revelou a ele o seu maior mistério. Em Efésios 3, verso 5, nós lemos que estes mistérios não foram revelados aos apóstolos e profetas de Deus, e agora tudo era revelado a Paulo. Havia nisso algum propósito? Haverá algum propósito agora de nos mostrar quais são esses mistérios? Pode ser que encontremos a resposta na palavra. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e com-participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Efésios 3, verso 4 e 6. Esse mistério não foi revelado no Velho Testamento, porque só Jesus era quem poderia fazer esta revelação. Já agora, não com palavras, mas com o seu evangelho, pois é assim que a palavra nos fala. Somos co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Foi o que acabamos de ver em Efésios 3, 4 a 6. A palavra nos coloca diante de um grande mistério de Deus que muitos ainda não entenderam, pois para muitos cristãos basta entender que Jesus veio para salvar sem se preocupar em aprofundar-se no Evangelho. Muitos denominam-se cristãos sem conhecer o genuíno Evangelho. Buscam neles futilidade, prosperidade, ascensão social. Dizem estar orando, mas na realidade o que estão fazendo é exigir e dar ordens a Deus, como se ele dependesse de nós e não nós dele. Sim, sem dúvida, esse o principal objetivo de Jesus, quando pregava o Evangelho do Reino do Pai, era mostrar que ele havia vindo para oferecer uma vida de paz, mas não de riquezas. E só encontro na nova aliança um versículo que nos fala de prosperidade e que está em Atos 19, verso 25. O que Jesus veio pregar e o que muitos não conseguem ver é que o evangelho que hoje está sendo pregado não é o evangelho da salvação. Muitos templos estão se revelando ser uma igreja iníqua, pregando o evangelho que lhes convém. Para esses poderá haver riqueza, mas não haverá salvação, pois se não formos com ele co-herdeiros e membros do seu corpo, não seremos dignos de estar em sua presença e de sermos salvos, pois não seremos co-participantes de suas promessas. A principal pregação que devemos fazer é aquela que nos fala que Jesus veio para salvar. Essa será sempre a sua maior promessa. Olhos não viram e ouvidos não ouviram.
Não viram que havia um propósito de Deus com a vinda de seu filho e que esse propósito não se resumia só e simplesmente em salvar, mas Jesus veio também para advertir o povo, para que aprendesse com ele e não se dirigir para as coisas terrenas, e sim para o mundo celestial, lugar onde Cristo mora, e a caminharmos no caminho que foi por ele traçado e que é o único capaz de levar a Deus. Talvez seja esse o grande mistério de Deus, que não foi dado a conhecer a nenhum apóstolo ou profeta da antiguidade, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo explica que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus revelou a ele o seu maior mistério. Deu-lhe a incumbência de revelar a nós, gentios, esse mistério, pois não temos como conhecer o Evangelho e os ensinamentos de Jesus sem que saibamos os mistérios contidos neles. Mas quantos será que o querem conhecer? Jeremias assim nos alerta, ainda que esse mistério não tenha sido a ele revelado, foi assim que disse: porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se espalharam. Jeremias 10, verso 21. Esse evangelho que hoje está sendo pregado por muitos pastores é o que faz com que os seus rebanhos sejam espalhados. Rebanhos que estavam na igreja sob a sua guarda e responsabilidade e hoje estão espalhados pelo mundo. Vamos caminhando na palavra, buscando melhor entender os mistérios que nela podem estar ocultos, e não temos nenhuma dúvida de que Jesus é a fonte desse mistério. A nascente é o seu evangelho. E esse evangelho está ao alcance de todos, pois cremos que em todas as casas há uma Bíblia, ou se menos, há um Novo Testamento. Assim é que este evangelho não está só na igreja e não é privilégio de uns poucos que compõem uma elite espiritual. O que aprendemos sobre esse mistério, se perguntados, o que responderiam, e a quem diz respeito a esse mistério, estou certa de que todos saberiam responder: Jesus é esse mistério, pois foi ele quem restabeleceu a aliança de Deus com a humanidade. Com isso, ele fez com que sua igreja seja formada de um único povo, de todas as raças e etnias. Ele não se importa se judeus ou gentios. Paulo, ao revelar esse mistério, ele nos faz essa revelação, pois somos todos membros de um mesmo corpo, ou seja, o de Cristo. E por assim ser, os gentios são co-herdeiros com Israel e co-participantes da promessa. Todos já entenderam que os mistérios ocultos já foram revelados. Assim, este estudo poderia terminar aqui, mas quero me aprofundar um pouco mais. Um dia Jesus foi questionado por ensinar utilizando as parábolas, no que ele respondeu aos seus discípulos: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13, verso 11. Os mistérios de Deus são muitas vezes desprezados pela igreja, que não conhece e não quer conhecer. É desprezado por aqueles que não conhecem o Senhor. Quantos de nós conhecemos pessoas que um dia estavam na casa de Deus, que participavam até de ministérios, que diziam ter recebido os dons do Espírito Santo, mas hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, pois foi dado a eles o conhecimento dos mistérios do reino dos céus? Certamente que não, pois viram e ouviram e até pregaram, porém não perceberam, nem sentiram. Muitos falavam em línguas e pareciam vibrar,
mas não pulavam de alegria, de espanto e de temor, e não era de coração que davam glórias a Deus, pois hoje são escravos do pecado e muitos até do vício. Ouviram, mas não entenderam, e foi assim que Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13, verso 11. Para conhecer esse mistério, temos que estar diante do Senhor em espírito, em verdade, em louvor, agradecimento, em obediência e em oração sincera. Daniel relata de maneira clara que o Senhor é o único capaz de revelar os mistérios. E foi assim que ele disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Daniel 22, verso 20. Ele revela o profundo e o escondido, conhece os que estão em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, verso 22. O grande mistério do Senhor foi o que Jesus veio para revelar. Estamos diante do plano maravilhoso de Deus, que foi o de escolher a igreja de Jesus para ser salva. Mas por que só uns poucos irão fazer parte desse mistério? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, verso 14. Isso é um mistério para muitos. A isso devemos ao estado de miséria humana e de perdição em que está mergulhada a humanidade. E que muitos pastores são responsáveis por isso, pois estão desvirtuando a palavra do Senhor e pregando um evangelho que Jesus não pregou. Estes não podem fazer parte desse mistério e não o conseguem entender. São sabedores de ter Jesus morrido para nos dar a salvação, mas não penetram nesse mistério e o desprezam, e isso os leva a serem escravos da carne, da cobiça e do diabo. Não conseguem entender o mistério da libertação e da salvação. Vamos destacar 2 pontos desse mistério: prisioneiros do diabo e escravos do pecado. São todos aqueles que estão separados de Deus e por isso estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, verso 18. Muitos podem estar se perguntando, mas que mistério há nisso? O mistério é que somos todos imagem e semelhança de Deus, mas que o escravo do pecado está separado da vida de Deus e que muitos não percebem é que os pecados que cometemos são manifestações da carne. É algo exterior e visível, mas que, na verdade, termina por ser uma enfermidade interior e invisível. O pecado coloca o ser humano possuído por uma terrível enfermidade, que é a doença moral. É um mistério, porque nenhum médico sabe tratar e as pesquisas científicas ainda não encontraram tratamento. Só tem um que pode tratar dessa enfermidade: o Senhor dos Mistérios. Jesus empregou a metáfora da árvore e seus frutos para explicá-lo. Ele disse que o tipo de fruto produzido pela árvore depende da natureza e da saúde da árvore. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 12, verso 33. O profeta Jeremias nos fala em mistério para explicar quem são os escravos do pecado. A sua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 9, verso 6. Esses foram chamados, mas enganados, e não puderam ser escolhidos. Prisioneiro de Jesus, livres do pecado. Foi assim que Paulo considerou os cristãos
como prisioneiro de Cristo e não do mundo. Paulo não olhava para a vida numa perspectiva puramente humana. Ele sempre via a vida pela ótica da soberania de Deus. E foi por isso que disse: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3, verso 1. Há ainda outro mistério que ele nos revela, que é maravilhoso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que entendeis como ele explica, digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4, verso 1. Mas de que vocação Paulo está falando? Que mistério é esse? Ele nos revela, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, verso 20. Olha que mistério tremendo. Falar de Jesus livremente em cadeia. Essa cadeia é o laço que nos prende a Cristo e que é tão maravilhosa que nos leva a sermos seus embaixadores. Os mistérios revelados são riquezas insondáveis, inexplicáveis, tão profundas que muitos intelectuais famosos não conseguem entender. Olhos não viram e ouvidos não ouviram, pois é muito grande a profundidade desse mistério que nos são revelados nos evangelhos, para ser conhecido daqueles que não aceitam Jesus, como vimos em Daniel 2:22. Só ele revela o profundo e o escondido. Jesus, quando mandou que o seu evangelho fosse pregado a toda criatura, ele estava mandando que esses mistérios fossem esclarecidos a toda criatura. E se não os conhecemos, como será falar dele? Como será administrar e ministrar esse evangelho? Se o conhecemos, mas não entendemos, como será levar luz às trevas se não a tivermos em nós? Porque olhos não viram e ouvidos não ouviram? Veja o que Paulo nos fala. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. Assim é que quando evangelizamos e falamos no mistério contido na palavra para o pecador, ele não vai entender, nem ver e nem ouvir, pois o príncipe deste século tomou conta de sua alma e de seu espírito. Ele jamais irá entender que o que estamos oferecendo é a oportunidade de verem e ouvirem as verdades de Deus, de conhecerem plenamente o plano eterno de Deus, que é a salvação. E o que o Senhor quer é que todos sejam salvos e venham a ter o pleno conhecimento da verdade que ele revela, o profundo e no escondido. O desejo de Paulo, ao nos revelar os mistérios do Evangelho, foi o de nos mostrar o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação. Ele orou, rogando ao Senhor que o seu povo, inclusive nós, dos dias atuais, pudéssemos entender a grandeza desse chamado. O que Jesus disse foi que com ele somos herdeiros e participantes da glória do Pai. Vamos finalizar mostrando algo que muitas vezes não entendemos, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, verso 10, 12. Encontramos Paulo nos falando de um grande mistério, para que a sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que vemos é que o Evangelho é direcionado para a humanidade,
mas traz também lições para os anjos, pois deles deveria ser conhecida. Paulo diz que Deus está formando uma comunidade multiforme com raças e culturas diferentes. Esse novo povo é formado de judeus e gentios, cristãos de todas as raças e nações. Esse novo povo foi reconciliado com Deus e uns com os outros, e, portanto, revela a multiforme sabedoria de Deus. Ali estará reunido um povo com forma e aspecto diversificado. Mas todos eles, além de serem a imagem e semelhança do Senhor, irão ter o seu caráter e serão um grande número. Esta igreja será unida em meio ao caos. A igreja é uma sociedade no reino de Deus, pois mesmo em meio ao caos, a igreja permanece unida em torno do nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais com cada um de nós, que o Senhor possa estar nos revelando a sua verdade. Nós clamamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém, Senhor.